Hoje é dia 24 de fevereiro, quarta-feira. A gente vai fazer atividade de língua portuguesa, ciências e matemática. Eu vou mostrar para vocês as atividades que nós vamos fazer. Posso mostrar aqui num tour pelas atividades e vou mostrar para vocês. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos utilizar essa folhinha que a professora está mostrando, da formação de palavras e frases. E vamos utilizar também essa folhinha aqui, que tem falando sobre plantas. Ó, continuação das plantas depois, na outra folha. Vamos utilizar também essa atividade de matemática, que é um ditado. Combinado? Então, para a gente fazer essas atividades, nós vamos precisar do lápis grafite, como vocês falam, né? Que é o lápis de escrever, de fazer a atividade. E vamos precisar também do lápis de cor, porque nós vamos pintar algumas coisas aqui. Combinado? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pegarem o lápis de cor de vocês, né? E pegarem as atividades que estão dentro do envelope pardo lá, que a professora mandou. Né? Daquele envelopinho que a mamãe foi buscar na escola. Tudo bem? Já pegaram? Podemos começar a nossa aula? Então, vamos lá. Vou começar aqui pela nossa primeira atividade, que é a atividade de língua portuguesa, formação de palavras. Aqui, achei. Então, vamos lá. Então, nós temos uma atividade que é a seguinte. Gá mais to. Que palavra eu formo com gá mais to? Gato. Então, eu vou escrever a palavra completa aí nesse retângulo lilás. Professora, é para eu escrever com letra de forma ou com letra cursiva? Você vai escrever com a letra que você se sentir mais confortável. Ah, eu gosto de escrever com letra cursiva. Então, escreva com letra cursiva. Ai, professora, eu demoro muito se eu fizer letra cursiva. Então, faça a letra de forma. Sem problema nenhum. O que a professora quer é que vocês façam a atividade. Combinado? Legal. Próxima palavra. G mais lo. Que palavra eu formo com G mais lo? Vou colocar nesse retângulo lilás. Gi mais bi. Que palavrinha eu vou formar com Gi mais bi? Vou escrever aí a palavrinha formada. Go mais tá. Que palavrinha eu vou formar com go mais tá? Vou escrever no retângulo lilás. E gu mais lá. Vou escrever no retângulo lilás. Na atividade abaixo, eu vou formar uma frase com cada uma das palavras formadas. Professora, eu tenho que formar uma frase usando as 5 palavrinhas? Nananina, não. Eu vou fazer 5 frases e em cada uma delas vai ter uma palavrinha dessas que a gente formou. Por exemplo, qual é a primeira palavrinha que a gente formou aqui? Gato. Então, eu vou formar uma frase e vou escrever nessas linhas abaixo que tem aí. Por exemplo, eu vou formar a minha frase. Não é para copiar a minha frase, hein? O gato pegou o novelo de lã. Tem o gato, certo? O gato pegou o novelo de lã. Ponto final. Gente, a gente não pode se esquecer que quando a gente for fazer uma frase, nós temos que fazer o quê? Deixar o parágrafo. O que é parágrafo? O espaço de um dedinho. Então, eu vou encostar meu dedinho ali no cantinho, vou deixar um espaço, vou começar com a letra maiúscula e vou fazer a minha frase. Terminei a minha frase, eu coloco um ponto final. Ai, professora, mas e se for uma pergunta? Por exemplo, cadê o gato amarelo? Aí eu vou colocar um ponto de interrogação, que é uma pergunta. Certo? Eu coloco a pontuação de acordo com a minha frase. Se é uma pergunta, um ponto de interrogação, que é aquele que parece um cabinho de guarda-chuva. E se é uma afirmação, por exemplo, o gato pegou o novelo de lã, um ponto final, que é um pontinho. Um pontinho. Certo? Dando continuidade na nossa atividade de língua portuguesa, vamos lá. Então, aqui, junte a primeira sílaba de cada desenho e forme uma palavra. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma peteca mais uma pipoca e
quadradinho lilás, eu tenho o no. Qual é a primeira sílaba da palavra peteca? É o P. É o P e o E, certo? Primeira sílaba da palavra pipoca é o pi. O P e o I. E que palavrinha eu vou formar com P, pi e no? Pepino. Muito bem. Próxima palavrinha. Eu tenho bola mais livro. Que palavra eu consigo formar utilizando a primeira sílaba da palavra bola e a primeira sílaba da palavra livro? Então, ó, bo, li. E o que tem dentro do retângulo lilás? O che. Então, que palavra eu vou formar? Bo, li, che. Combinado? Então, vocês vão ter mais 2, 4, mais 6 palavrinhas para fazer sozinhos. Ok? Qualquer dúvida, mandem um áudio no WhatsApp da professora. Fechou? Ciências, vamos lá? Plantas. Ano passado, nós aprendemos as partes das plantas. Então, a gente vai retomar isso. Deixa eu colocar aqui para cima, para não atrapalhar. Legal. Por serem organismos vivos, as plantas podem se reproduzir e dar origem a novas plantas. Antes de começarmos a estudar sobre a reprodução das plantas, vamos relembrar alguns fatos importantes sobre elas. Nossa, a professora está com alergia, está com coceira perto do nariz. 1. Anote as partes da planta conforme estudamos. Então, aqui, gente, nós temos as partes das plantas numeradas. E aqui eu tenho ao lado os números correspondentes. Então, eu vou colocar o nome de acordo com o número correspondente. Número 1, está apontando aonde? Nas folhas. Então, eu vou escrever no número 1 ali, folha. Número 2, flor. Então, no número 2 eu vou colocar ali, flor. Número 3, fruto ou fruta, tá? Então, no número 3 eu vou colocar lá, fruta. Número 4, caule ou tronco, tá? Eu vou colocar uma dessas duas palavras. No número 4, caule ou tronco. E o número 5, raiz. Lembramos? Legal. Vamos continuar a nossa atividade. 1. Já aprendemos que a planta produz seu próprio alimento. Qual é o nome do processo de fabricação do alimento pelas plantas? Alguém lembra? O ano passado a gente fez, que era uma coisa que começa com foto. Vou colocar uma letra em cada quadradinho, tá, gente? Então, qual é o nome do processo de fabricação do alimento pelas plantas? Que começa com foto. Lembraram? Fotossíntese é o processo de reprodução do alimento feito pela própria planta. Certo? Então, vamos lá. Número 2. Para fabricar seu próprio alimento, quais são os elementos necessários da planta? Então, para que ela fabrique o seu alimento, ela precisa de algumas coisas. Então, vamos ver o que ela precisa. Primeiro, tem aqui tudo embaralhado, hein, gente? Deu um vento, embaralhou as letras, as palavras ficaram todas confusas. Eu vou ter que arrumar para formar as palavrinhas corretas. Então, vamos fazer juntos? Legal. Primeira palavrinha, tá lá. U-A-G-U. Que palavrinha esquisita, né? Vamos arrumar essa palavrinha? Então, vamos lá. U-A-G-U. Que palavra eu vou conseguir formar com U-A-G-U? Quem colocou água? Parabéns! Muito bem, gente. Vocês estão lembrando, hein? Que legal! Vamos lá. U-L-Z-O-S-L-R-A. Que palavrinha eu vou conseguir formar com essas letras? Luz solar. Muito bem, gente. Vocês estão muito tops. Vamos lá. S-A-G-B-O-C-A-R-C-O-N-I. Nossa, que palavra longa. Que palavra eu vou conseguir formar com todas essas letras? Gás carbônico. Muito bem, gente. Vocês estão acertando tudo. Que legal, né? E a última palavrinha que a gente vai conseguir formar com R-O-C-L-O-L-A-F-I. Que palavrinha eu vou conseguir formar? Clorofila. Olha que bacana, gente. Vocês estão muito espertos. Número 3.
Ao respirar, as plantas fazem trocas gasosas. Elas absorvem oxigênio e liberam o quê? Bom, quando eu respiro, eu fico... Meu nariz filtra, eu respiro o oxigênio, certo? E quando eu expiro pela boca. Esses gases que saem dentro da gente são os mesmos gases que as plantas liberam. Tem algumas impurezas dentro dela. Como é que se chama esse gás? Gás carbônico. Muito bem. Vamos continuar nossa atividade de ciências. É a última atividade de ciências. Você tem plantas em casa? Sabe o nome delas? Escreva abaixo. Por exemplo, se você colocar lá que tem plantas em casa, você vai colocar o nome de 3 plantinhas que tenham na sua casa. Combinado? Agora, se você não tem plantas, você só vai colocar não. E acabou. Eu, professora Sheila, eu tenho várias plantas em casa. Eu tenho suculentas, eu tenho cactos, eu tenho trevos de 4 folhas, eu tenho espada de São Jorge, eu tenho samambaia, eu tenho uma árvore que se chama almeidinha. Olha que árvore. Então, eu tenho várias plantas. Então, eu vou escolher 3 dessas plantas e vou colocar aqui. Vou colocar as minhas. Espada de São Jorge, trevo de 4 folhas e suculentas. Pronto, coloquei as 3 minhas. Professora, é para eu colocar as mesmas plantas que a senhora falou? Não, você vai colocar as plantas que tem na sua casa. Tá certo? Então, vamos lá. Para a nossa última atividade de hoje, que é a atividade de matemática. Então, a nossa primeira atividade de matemática é um ditadinho, certo? Onde vocês vão pintar somente os números que a professora falar. Então, vamos lá? Peguem um lápis de cor que vocês mais gostam. A cor preferida de vocês. Peguem lá e vamos ao nosso ditado. Então, vamos lá. Número 2. Número 5. Número 8. Número 11. Número 13. Número 15. Número 19. Número 21. 23 e 24. Combinado? Legal. Então, vamos lá. Vou ditar os números novamente. Ok? Então, vamos lá. Número 2, número 5, número 8, número 11, 13, 15, 19, 21, 23 e 24. Legal? Legal. Então, vamos lá. Na atividade abaixo, agrupe as dezenas e complete o quadro ao lado. Vamos lá. Eu tenho aqui várias figurinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figurinhas. Vamos lembrar. Professora, quanto que é uma dezena? Alguém lembra quanto é uma dezena? Uma dezena é 10. Muito bem, uma dezena é 10. Legal. Então, eu tenho aqui, vou juntar um grupinho, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na minha folhinha. Pera aí. Ó, dá para vocês verem? Aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, nessa folhinha aqui da professora. Então, eu juntei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma dezena, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1 no lugar da dezena. Ó, número 1 no lugar da dezena. Aí, quantas unidades sobraram? Sobraram 1, 2, 3, 4. E aí, quantas unidades eu vou colocar aqui? 4. Então, deu o número 14. Ó, 14. Certo? Então, quando eu conseguir
10 unidades, quer dizer que eu tenho uma dezena. Então, eu vou colocar na casinha da dezena. E os números, as figurinhas que sobrarem são as unidades, que eu vou colocar na casinha das unidades. Certo? Nesse aplicativo que a professora está gravando a aula, a professora não consegue inverter a câmera, senão eu conseguiria mostrar melhor. Tá certo? Mas eu vou tirar uma foto dessa atividade e vou colocar no final desse vídeo. Fique bem ligado. Embaixo, eu tenho mais 2 exercícios onde eu devo circular 10 unidades e completar os quadrinhos da unidade de dezena. Tudo bem? Então, por hoje é só. Não esqueçam de pintar as figuras, os desenhos, as atividades. Tenham uma excelente tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!